Annabelle Forrest. Vocês conhecem essa história? Uma mulher que foi abusada por mais de 1.800 homens. Se vocês querem saber um pouquinho mais dessa história, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, deixar um like e me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo. Bora pro caso! Annabelle Forrest, que nasceu em Londres, na Inglaterra, onde viveu até mais ou menos os 10 anos de idade, com sua mãe Jack, sua meia-irmã Olivia e seu padrasto Alan. Porém, mesmo Annabelle sendo filha de pais separados, ela tinha uma boa relação com seu pai. Annabelle, desde pequena, já era rejeitada por sua mãe, que deixava de cuidar dela para poder sair ou deixava ela jogada. Quem cuidava mais de Isabelle era Alan, o seu padrasto. Desde o início de sua infância, Annabelle já era rejeitada por sua mãe, que deixava de cuidar da filha para poder fazer outras coisas e até mesmo não fazer nada, mas ela simplesmente não ficava com Annabelle. Então Annabelle sentia a falta do carinho da mãe. Por sua vez, quem cuidava de Annabelle mesmo era o Alan, que é o seu padrasto. Ele quem cuidava, dava banho, levava para a escola e dava todo o carinho e atenção que ela precisava. Porém, mesmo o Alan dando carinho e atenção, ele não conseguia fazer isso 100%, porque ele trabalhava fora, então ele tinha que se dividir entre cuidar das filhas, porque ele também tinha uma filha com a Jack, que é a Olivia, e cuidar da Annabelle. Algum tempo se passou e a rotina da família continuava a mesma, até um momento onde Jack conheceu Colin Beck, que esse homem, vocês vão entender no decorrer da história, que ele vai mudar completamente a vida de Jack e, consequentemente, a vida de Annabelle. Colin é casado e pai de uma menina. Infelizmente, eu não consegui muitos detalhes de como a Jack e o Colin se conheceram. Porém, eu sei que eles, com o passar do tempo, depois que se conheceram, começaram a criar um relacionamento entre eles. Lembrando que a Jack ainda estava com Alan, concretizando uma traição, né? Aos 7 anos de idade, Annabelle foi iniciada em uma seita satânica, que era liderada por Colin Beck. Sua mãe também, Jack, fazia parte dessa seita. E como parte dessa iniciação, Annabelle foi obrigada a presenciar atos sexuais entre sua mãe e Jack. E Colin. Já aos 11 anos, Annabelle sofreu seu primeiro estupro. Ela descreve esse ato como a coisa mais dolorosa e chocante que já aconteceu. A seita era baseada no livro da Lei da Vida de Aleister Crowley, que continuou a abusar da garota de 11 anos. Já aos 14 anos, ela foi obrigada a fazer parte de um sexo grupal. Esse sexo grupal era com a sua mãe, Jack e o Colin. Gente, imagina para uma menina, uma criança, né? Que para mim 14 anos é uma criança, ser obrigada a fazer sexo com a própria mãe. E um cara totalmente desconhecido, né? Que a mãe conheceu, colocou na vida e tirou o pai, que no caso era o padrasto, mas que tratava ela como filha, tirou da vida dela e colocou um completo estranho que era casado e tinha outra família. Annabelle fala que a pior traição foi ter sido abusado por ela, que no caso é a mãe dela, né? E nada a machuca tanto que nem eles a machucaram. E além de Annabelle ter que fazer sexo com sua mãe e com seu, então, padrasto, que eu não sei se eles eram padrasto, não consegui nada que descreva isso, tá, gente? Que fale que eles moram junto ou não, mas eu sei que eles fazem parte da mesma seita, que no caso é liderado pelo Colin, né? Mas existem outros integrantes nessa seita, e a Annabelle também era obrigada a ficar com esses outros homens que faziam parte dessa seita. Já aos 17 anos, Annabelle descobriu que estava grávida. E quando ela foi falar para o Colin, ele ficou chocado.
Só que antes disso, o Collier sempre dizia saber de tudo porque os deuses falavam para ele. Então, qualquer coisa que ele falasse, que a Annabelle falasse, ele saberia. Só que, por quê? Ela ficou chocada. Quando ela descobriu que estava grávida, ela não queria ter esse filho. Então, ela tentou tirar a sua própria vida com paracetamol. Porém, ela não morreu. E uma vez o Colin ficou sabendo de alguma maneira, ela deve ter deixado vestígios, descobriu isso e falou para ela: eu sei que você tentou se matar. E isso fez ela ficar preocupada, porque ela entendeu que quem falava para ele isso eram os deuses. Então, ela ficou com medo. Eles viviam, as pessoas dessa seita viviam totalmente manipulada. E vou fazer um adendo aqui. Pelo que eu descobri, não só tinha Annabelle de criança, tá? Tinha em média 17 mulheres nessa seita, que faziam parte dessa seita. E a maioria delas tinha filhos, e esses filhos também eram abusados por essas pessoas, principalmente pelo Colin, porque ele falava que isso era um ato de agradecimento aos deuses que protegia eles e coisa desse tipo, e blá blá blá, tá? Essas bobagens todas que que ele falava naquela época. Já voltando à gravidez da Annabelle, ela descobriu que estava grávida e foi correndo falar para o Colin. E na hora ele ficou chocado. Então ele pediu para que outro integrante do grupo assumisse essa criança, falasse que essa criança era dele, porque ele não queria que a verdadeira esposa dele descobrisse. Então, quando a Annabelle viu a reação do Colin ao falar que estava grávida, e ele ficar surpreso, isso fez com que ela entendesse que ele não sabia de tudo. Ela imaginou, nossa, como ele não sabia disso, os deuses não falam tudo isso para ele, não fala de tudo que acontece ao nosso redor para ele. Então isso deixou, vamos dizer, uma pulga atrás da orelha dela. Então ela começou a desconfiar, não acreditar, porque antes ela vivia manipulada por ele. Tudo que ele queria ela fazia porque ela estava numa espécie de transe, vamos dizer assim, né? Ela era muito submissa a ele. E as pessoas que frequentavam a seita também eram submissas ao Colin, né? Eu acredito que até a esposa dele, a filha dele, que faziam parte dessa seita, também eram submissa a ele, né? Então todos faziam o que ele queria. Voltando, a Annabelle ficou com isso na cabeça de que ele não sabia de tudo, teve sua filha, o tempo se passou e ela decidiu que. E aí, quando a Annabelle teve o seu bebê, ela decidiu pedir ajuda para a mãe dela, o pai tratavam eles como um tesouro, porque achavam que aquele bebê era o bebê dos deuses, que os deuses tinham mandado para eles. E no fim não era, né? Era simplesmente um bebê fruto de uma traição que ela teve que carregar. Mas ela, mesmo assim, ela não tinha essa consciência e amava a criança, e ainda bem que ela amava, porque a criança não tem culpa de nada, né? Não tem culpa pelas irresponsabilidades dos adultos. Então, a mãe de Annabelle decidiu que ela precisava trabalhar para poder comprar as coisas, para poder dar dinheiro pro Collier. Então, ela colocou a Annabelle em vamos dizer assim, um puteiro. Nem sei se pode falar essa palavra aqui, em uma boate, né, para poder a Annabelle se prostituir. Nisso surge a ideia dos 1.800 homens com quem ela saiu, porque eram contados os homens com quem eles saíam, porque tinha uma história lá, existia uma história lá de que a mulher que dormisse com mais homens teriam mais chances, teriam mais aprovações dos deuses e coisas assim. Então, as mulheres lá, outras mulheres que faziam parte dessa seita também dormiam com vários homens, se prostituíam. E Annabelle acabou ficando com esses 1.800 homens porque eram contados todos os homens com quem as mulheres que trabalhavam lá ficavam. Por isso que ela sabe dessa quantidade de número, não é porque ela contava todos os homens que ela ficava, incluindo alguns homens que faziam parte da seita e os homens lá do cabaré, sei lá como que chama, do prostíbulo, né? Também, então acabou contabilizando essa quantidade de homens, gente, que é um absurdo, né? Eu nem imagino
o que deve passar na cabeça dessa mulher. Coitada, gente, eu não quero nunca ter uma experiência dessa, porque deve ser realmente horrível você ter que ficar com um monte de homem, mesmo você, sem você querer, né? Enfim. Aí o tempo se passou, a Annabelle começou a ficar e eles eram obrigados a fazer extras. Só que a Annabelle decidiu pegar, fazer extras escondido e guardar esse dinheiro para ela, porque ela já tinha a ideia de fugir. Então foi assim que ela fez. Ela começou a fazer os extras e guardar dinheiro, até que um dia ela decidiu fugir e ela ligou pro seu padrasto Alan, combinou com ele, ele foi lá até a porta dela e ela saiu de madrugada com a filha dela e foi embora e falou: "Eu nunca mais vou voltar". Foi morar com uma tia dela. Na época ela começou a morar com a tia dela, só que ela acabou entrando para as drogas e a tia dela pegou e expulsou ela de casa, porque ela falou: se você saiu de lá para mudar de vida e chegar aqui você quer viver nessa vida, não, então você não vai ficar aqui. E a tia dela expulsou ela de casa, né? No fim, ela lá usando, ela, acho que uns 2 dias usando droga, parou e refletiu, falou: não, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero. Voltou para casa da tia, bateu na porta da tia e falou: estou disposta a mudar, vou refazer a minha vida, vou cuidar da minha filha. E foi isso que ela fez. A tia dela deu uma nova chance para ela. Com essa nova chance, ela decidiu ir na delegacia e denunciar tudo o que acontecia lá. Então a polícia foi lá, verificou, achou tudo que tinha lá, os altares que é usado nesses rituais satânicos, tudo mais. E até que está rolando um processo. Em 2011, teve a primeira audiência, onde a Annabelle foi, ela falou que queria ver a mãe dela, só que ela achou que ela queria que a mãe dela falasse que aquilo lá, que ela também estava sendo obrigada pelo Colin. Não, mas simplesmente a mãe dela olhou para ela de cara feia e perguntou para ela o que ela estava fazendo lá. E aquilo chocou muito, magoou muito, e ela falou que na verdade a mãe dela também era má e ela nunca iria perdoar a mãe dela. Então é isso. Hoje a Annabelle, que usa esse codinome, né? Porque na verdade não é o nome dela, ela não quis expor. E eu acho que ela tá certa, ela não quis colocar o seu nome em jogo, ela usou esse codinome. Ela é casada, mãe de 2 filhos, mora no norte da Inglaterra. Escreveu um livro que eu vou deixar aqui para vocês verem. E, gente, é esse o caso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir para mim, deixar um like, que eu pretendo trazer mais vídeos nesse nicho para vocês. Esse é o primeiro, talvez não tenha ficado bom, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Muito obrigado, beijo, fique com Deus.